lembrando que terça-feira é sempre o nosso papo com um gestor aqui, o quadro que a gente traz algum gestor, alguém que está vinculado diretamente ao mercado, né? Alguém que está dentro das operações, para a gente dar uma visão um pouco mais de quem está ali com a pele em risco, né? Com skin in the game, sobre como que está o mercado. Hoje, o nosso convidado é o João Saldanha, lá da Sul América Investimentos. Tudo bem, João? Bom dia, Edu. Bom dia, Bia. Bom dia a todos os investidores e parceiros aí da Suno. Muito bom estar com vocês. Perfeito, João. E considerando aí o cenário que a gente está atualmente, né, só para a gente começar um pouco aqui o nosso papo, a gente tem um cenário que a gente vem abordando aqui, né? Eu tento trazer isso com os gestores às terças, a Bia também traz as notícias sobre isso todo dia, e a gente vê um cenário de ativos bem, né, bem complexo lá no exterior, né? Você tem paridade cambial de euro e dólar, muita coisa caindo nos Estados Unidos por conta do Fed, e aqui no Brasil a gente vê um cenário relativamente um pouco mais estável. E você né, introduzindo aí para o pessoal do chat, né, você é gestor de renda variável aí na Sul América, então você trabalha com a parte de ativos que você está o tempo todo olhando para esse contexto, né? De uma maneira bem resumida, assim, como é que está a sua visão para o cenário de ativos brasileiro, assim? O que você acha que está assimétrico e que está, abre aspas, barato na Bolsa atualmente? Tá joia. A gente investe em Brasil, né, e acho que investe em mandatos de administração bastante ativa, né, com bastante liberdade, de certa forma, de fugir do índice, caso ache interessante, né. Eh, e é curioso, assim, falar em Bolsa Brasil hoje, né, é falar de ativos muito baratos, né, com muitas assimetrias, né, já tinha mencionado, né, a palavra assimetria, né, e a assimetria, a maior parte delas está para ativos bastante fora do que deveriam negociar em termos de preço, né. Dentro de um ano onde o Brasil conseguiu, né, está conseguindo se descolar bastante de um cenário externo muito difícil, né, a gente está vendo bolsas lá fora, assim, claramente, né, no bear market, no mercado de baixa, né, com quedas aí superiores a 20% no ano, né, quedas superior a 30% quando a gente olha, sobretudo, o segmento de mais crescimento, e o Brasil conseguiu se descolar, né. Se justifica? Acho que sim, o valuation muito barato de Brasil consegue justificar isso daí, o fato do Brasil ter iniciado, acho que antes de todos os outros países, né, o ciclo de apertamento monetário, né, e ter terminado antes, certamente acho que dá aí, acho que um fim, né, vamos dizer assim, a uma resistência maior à bolsa brasileira a não cair, e também o fato de que a gente está conseguindo controlar a inflação, que é o grande inimigo mundial, de certa forma, que chegou aqui no Brasil também, que jogou a inflação a mais de 10%, mas que o Brasil está sendo aí um dos primeiros países a conseguir controlar. Eu acho que esse conjunto de fatores aí, que eu acho que torna a bolsa brasileira bastante atrativa, né, e que de certa forma tem conseguido fazer com que o nosso mercado se descole do mercado lá fora. Isso ficou muito claro, né, nos meses de agosto e setembro, né, e até agora, nesse mês de outubro, que a gente tem aí eleição, né, no primeiro final de semana, e vai ter eleição, a definição da eleição no último, claramente acho que vai ser um mês um pouco de espera, que a gente vai seguir um pouco mais volátil, tendendo aí, sim, a ser um pouco mais influenciado pelo humor do mercado lá fora, mas, assim, bem menos exposto, né. Eu acho que os últimos dias de negociação deixam claro isso. Semana passada, queda fortíssima lá fora, aqui a queda foi bem menor. Já ontem a gente viu o mercado subindo forte lá fora, aqui subiu menos, né. Acho que esse cenário de mês de outubro para definição da eleição, que talvez seja o grande catalisador para a gente pensar renda variável e atratividade de bolsa olhando daqui para frente, né. Perfeito. E já que você tocou nesse ponto de eleições, né, um cenário que é inerente ao noticiário que a gente tem hoje, e a gente vê que existe aquela discussão sobre fiscal, né, que acho que é o que impacta mais o mercado. A gente viu até algumas entrevistas hoje na imprensa sobre como é que deve ficar o teto ano que vem, quais que são as propostas, né, dos candidatos para o teto e como é que isso deve impactar o mercado, né? Como é que está a sua visão assim eleitoral? Você acha que tem um risco binário muito grande? Você acha que dentre os dois candidatos vai ter um impacto muito diferente na Bolsa, ou por conta do fiscal já ter alguns problemas
não existe tanta diferença entre, independente dos dois candidatos, né? Como é que está a visão de vocês aí da Asset e a sua visão sobre eleições? Então, a gente não acha que esse risco binário existe, né, por mais que a gente esteja assistindo, né, uma campanha que não está se definindo muito propostas, não está se discutindo muito propostas, né, se cobra do candidato Lula quem vai ser o ministro, qual vai ser o programa de ajuste fiscal, ele não fala nada, se espera, né, do presidente Bolsonaro uma continuidade das suas políticas que conseguiram manter estabilidade fiscal até agora, né, no 4º ano de governo, conseguiram manter dívida líquida sim, mas que o mercado tem medo, né, de que o regime fiscal deve mudar, né, acho que está mais ou menos ponto pacífico de o teto de gastos, como funcionou até agora, não será a referência, né, para o equilíbrio fiscal para frente, que isso vai se discutir, mas o que a gente no fundo espera é que terá um pragmatismo do lado vencedor, seja ele qual for, é difícil dizer agora, certamente vai ser uma disputa bastante acirrada, mas o que a gente espera é o pragmatismo de quem seja eleito no sentido de aproveitar o capital político, que é muito maior, né, após uma eleição, para discutir o que vai ser o novo marco fiscal. Aqui e ali a gente escuta, né, dos dois lados, sim, uma mini reforma fiscal, uma mini reforma tributária que simplifique, mas que, sobretudo, mantenha o equilíbrio de médio prazo, né, que eu acho que é o ponto principal para a gente olhar como investidores. A gente acredita que, em ocorrendo isso pós-eleição, só o início dessas discussões deve provocar uma queda da curva longa de juros, isso daí é um catalisador muito importante para a renda variável começar a andar. E aí, em isso acontecendo, claramente, acho que vai prevalecer aqueles 3 pontos que a gente mencionou antes, né, já completamos o aperto monetário, a inflação já começa a cair, a gente pode discutir qual vai ser o ritmo, mas a direção é para baixo, e sobretudo, né, um ponto de partida de bolsa muito barata. Então acho que é dessa maneira que a gente enxerga, pragmatismo após a eleição. Perfeito, João. E indo um pouco mais para o cenário corporativo, né, um pouco mais do que a Bia acabou de falar para a gente no Morning Call, a gente teve uns dados recentes de empresas aí da Bolsa, né? A gente está com um pezinho aí na temporada de balanços, tem dados de prévia operacional, a gente teve os dados aí da Vale saindo recentemente, e a gente sabe que minério é uma coisa que bate bastante em bolsa, né? Que é bem influente no nosso índice, né, diferente dos Estados Unidos, diferente de outros lugares. E ainda ontem o minério tinha fechado, né, na sua mínima de 11 meses. Tem toda a questão de PIB da China está desacelerando, né, você ter o cenário de exportação mudando muito e tem uma expectativa grande para essas empresas, né, que geralmente caem em bloco, né, como você vê lá no pregão, ou tá Vale, e Minas, CSN tudo subindo, ou tá caindo por conta desse cenário. E a gente vê uma divergência entre os analistas, né? Alguns acham que está otimista, que a Vale ainda vai distribuir alguns proventos, outros acham que esse setor vai ter umas margens um pouco mais apertadas e tudo mais. Como é que está a visão de vocês sobre commodities? Se vocês estão otimistas, vocês têm Vale, outra empresa correlata na carteira? Como é que está a expectativa de vocês para esse segmento de maneira específica? Tá. Assim, o boom de commodities, ele ficou para trás, né, o boom de commodities ele se deu, eu acho que na circunstância de, na maior parte das commodities, ter problemas de oferta, mas isso veio junto com um crescimento que foi muito forte na saída do Covid. Então se a gente fosse conversar 1 ano atrás, a gente falava de, pô, super ciclo das commodities. A percepção desse super ciclo ficou para trás. Hoje a discussão no mundo é, pô, qual vai ser a desaceleração ou se eventualmente a gente pode até ter uma breve recessão para fazer esse ajuste à inflação, que é o principal inimigo do mundo hoje. Então, nesta combinação de mundo desacelerando o crescimento, é muito difícil falar de um cenário positivo de commodities subindo, né? Então, acho que isso vale para a maior parte das commodities. Claro que a dinâmica de cada uma é diferente, mas a maior parte do play de commodities com recessão não funciona. Tá? Então, a gente está vendo, né, a negociação das ações de Vale, a Vale é uma ótima pagadora de dividendos, recomprando fortemente suas ações, o que é uma boa alocação de capital para os seus investidores, mas a negociação da ação está muito presa ao preço do minério, e o preço do minério tem caído. A gente está tendo nessa semana uma discussão, um ponto muito importante, né, que é a reeleição na China, né, a semana inteira aí de encontro do Partido Comunista Chinês, né, que está reconduzindo o presidente aí por mais 5 anos,
né, a discussão até agora é de que pô, as coisas na economia ficam como estão e China até agora tem decepcionado em crescimento esse ano. Isso não ajuda, eu acho que o play de minério para cima. Tá? Então eu tenho a impressão de que a ação da Vale vai negociar menos em função dos dividendos, não que não sejam bons, são bons, mas que não são o suficiente para contrabalancear uma pressão mais vendedora e baixista no preço do minério. A gente segue bastante construtivo em energia, em petróleo, né, e petróleo também poderia sentir o impacto do mundo crescendo menos, é verdade, mas no caso específico do petróleo, a gente vê uma circunstância de oferta bastante restrita, né, uma dificuldade de o mundo conseguir ofertar todo o petróleo necessário, os estoques estão baixíssimos, o próprio Estados Unidos, o governo americano vendeu uma parte importante das suas reservas aí nos últimos meses, né, então a oferta de petróleo está muito apertada. No caso específico de petróleo, a gente é mais confortável, acho que tem investimentos no setor e acho que segue bastante construtivo, mas a gente não pode dizer, né, que a gente é construtivo no ambiente de commodities como um todo, é bem específico em energia. Perfeito. E trocando um pouco de saco para mala, né? A gente acabou de falar de gigantes da bolsa, né? De Vale, de empresas de petróleo. Como é que está assim, como é que está a visão de vocês? Eu não me recordo de ter fazendo aqui o meu dever de casa para essa entrevista, ter dado uma escutada nas suas entrevistas antigas. Eu vi que recentemente você estava num papo sobre small caps, né? E a gente sabe que é um segmento que acaba ficando um pouco, abre aspas, oculto na bolsa, né? Por ser empresas de menor capitalização, muitas vezes são só os gestores e pessoas mais institucionais que fornecem algum racional sobre essa empresa, porque ela é menos midiática, né? Chama menos atenção. No momento atual, você vê que as small caps elas estão mais descontadas do que as empresas que têm maior peso no Ibovespa, e quais setores, ou se você puder falar quais empresas você acha que que você é mais otimista, né, nesse segmento de small caps? Tá. Bom, tipicamente a gente investe em torno de 1/3, né, da nossa estratégia em small caps, então a gente olha com bastante atenção. Normalmente é no segmento de small caps que a gente vai encontrar as maiores assimetrias, né, e portanto acho que os maiores potenciais de alta. A gente também gosta muito de olhar, acho que não só olhar small caps por small caps, mas olhando entre as empresas pequenas, aquelas que têm grandes planos, aquelas empresas que a gente acha que em um intervalo de tempo mais para frente podem se transformar em empresas médias ou podem ter negócios grandes, né, que tenham sonhos grandes. Então é assim que a gente gosta de olhar small caps. Tipicamente, né, small cap é um segmento que é bastante atrativo quando a gente tem a combinação de juros caindo, de crescimento econômico, né, e de inflação controlada. A gente está justamente saindo, nesse momento, né, de um cenário que a gente teve inflação alta, e ela está alta, mas está caindo. Os juros claramente chegaram no seu topo, em algum momento de 2023 os juros vão começar a cair. A gente pode discutir aqui, nossa previsão é que começa a cair no meio do ano. Tem uma parte importante do mercado que acha que pode cair já no primeiro trimestre. A direção é para baixo, né, a gente pode discutir o timing ou a intensidade, mas a direção será para baixo. E a gente está no momento que a economia surpreendeu em crescimento para o lado positivo em 2022, mas a gente sabe que esse juro extremamente alto que está agora vai fazer efeito, né? E a gente vai começar já agora a ver uma desaceleração, talvez rápida, da economia, né, ao ponto de a gente ver em algum momento aí de provavelmente no início de 2023 a economia inclusive retraindo. É natural, é o ajuste que a gente está vendo, né? O que o país está passando nesse choque de juros que a gente viu. Quando a gente junta tudo isso, a gente vê, olha, 2023 a gente deve ter um cenário bastante favorável para small caps, isso pode estar iniciando já agora, mesmo com esse ajuste recessivo de curto prazo que a gente acha que a economia vai passar, o importante é o que vem depois. Ah, claro, acho que o crescimento vai depender muito da credibilidade, né, do que esse ajuste fiscal que a gente falou antes, tiver, mas a economia brasileira pode sim retomar crescimento e rápido ao longo de 2023. Então a gente está falando de um cenário que sim é favorável a small caps. Quando antes eu falei que a bolsa estava extremamente barata, tem uma coisa interessante, tá? Small caps geralmente negocia com múltiplos um pouco maiores que o mercado como um todo. Pela simples razão de que as small caps em geral, as empresas menores em geral, crescem mais. É.
são muito poucos momentos, quando a gente olha os últimos 20, 30 anos em bolsa no Brasil, que a gente vê small caps negociando com múltiplo menor do que o mercado em geral. E a gente está justamente num momento desses agora. Em todos os momentos que a gente viu acontecer no passado, dá para pensar lá no pré-impeachment de 2016, dá para pensar lá no pós-crise financeira de 2008. Quando a gente viu small caps com múltiplo menor, na sequência a gente viu altas muito fortes em small caps. Então, a gente acha que esse que é o cenário olhando para 2023. A gente deve ter uma reprecificação, e essa é na bolsa como um todo, mas a gente acha que essa reprecificação vai ser mais forte em small caps. O que é difícil quando a gente fala de small caps é generalizar, né? Porque a gente vê uma grande oportunidade no segmento como um todo, mas tem muita coisa diferente em small caps, né? E qualquer investidor de small caps parece que gosta de falar da sua preferida, né? Aí se a gente juntar aí 10 investidores, a gente vai sair com certeza com muito mais do que 10 recomendações, porque cada uma vai ter a sua, né? Eu posso falar de empresas que a gente gosta muito em small caps, a gente considera small cap até 5 bilhões de reais de valor de mercado. Tem gente que estende isso daí até 10 bilhões de reais, né? A gente acha que, pô, tem muita empresa que era média e passou a ser small, mas é porque a distorção é que está num valor de mercado muito diferente, o seu negócio já é médio, não é um negócio pequeno, né? Dá para falar alguns nomes aí que a gente acha que estão exagerados, enfim, a gente acha que está exagerado Pets, que passou a ser um small e não faz sentido, tem um grande, né, projeto de crescimento aí sendo executado, é crescimento, né, crescimento foi penalizado até aqui nesses últimos 12 meses, a gente acha que isso deve mudar olhando para frente, né? Pô, a gente olha com bastante atenção as empresas júnior de petróleo, né? Eu não sei se 3R é uma small ou uma mid, né? Tá ali valendo, né, 9 bilhões de reais, então assim, a gente acha que tem um potencial de alta enorme, né, seja small, seja mid, né? Pô, acho que tem uma grande possibilidade aí de valorização do ativo. Tem empresas bem menores, né, que o pessoal gosta de olhar, de 1 bilhão, de 2 bilhões de valor de mercado, talvez até as distorções maiores estejam aí, né? Claro que são investimentos que às vezes até é mais fácil para a pessoa física do que para o investidor institucional, não necessariamente é fácil, né, montar posições nesse segmento para fundos maiores. Pô, tem várias distorções, é difícil falar em uma só, né? E, enfim, a gente gosta de olhar todos os segmentos aí, e acho que o small caps vai ser uma coisa de bastante atenção ali, olhando daqui para 2023. Perfeito, João. Agradeço aí pelo papo, né, pela sua visão sobre o mercado, sobre as empresas, sempre enriquecendo aí o conteúdo que a gente traz para os nossos leitores. E queria deixar só um espaço aí para, resumidamente, você falar só sobre onde você pode encontrar aí os fundos da Sul América, né? Você joga ali sulamericainvestimentos.com, é isso, só para o pessoal saber, e também, né, vocês conseguem, as pessoas conseguem encontrar os fundos de vocês, né, que tem crédito privado, renda fixa, ações, também na maioria das corretoras, isso? Perfeito, em todas as plataformas, né, e nas corretoras, e claro, ou então acessando diretamente o nosso site Sul América Investimentos, você vai encontrar, acho que não só a estratégia aqui de ações ativa, que seria o Sul América Selection, como todos os outros produtos da Sul América, seja de ações, seja de crédito privado, multimercados e renda fixa. Perfeito.